Olá, boa noite. Mais uma leitura do livro de Êxodo. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 16. Já passaram 16 dias já desde o nosso início desse propósito. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Amém? Então vamos ler o capítulo 16 do livro de Êxodo, que fala assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eu vos farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. O sexto dia prepararão o que colher e será... Me perdoem, gente. O sexto dia prepararão o que colherem e será o dobro que colhem a cada dia. Então disseram Moisés e Arão e a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar? Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então disse Moisés a Arão: Disse toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Então disse o Senhor a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando se evaporou o orvalho caído, sobre a face do deserto estava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a ordem do Senhor: Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos, medindo-o com 1 homer. Porém, não sobrava o que colhera muito, e nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto que podia comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme que podia comer, e, vindo o calor, se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Eles lhe disseram: Isso é o que o Senhor disse: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes assar no forno, assai-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Tudo que sobrar, ponde de lado para amanhã. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara,
e não cheirou mal, e nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque hoje é sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembrai-vos do que o Senhor vos deu no sábado. Por isso, ele no 6º dia vos dá pão em 2 dias, para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. A casa de Israel deu-lhes o nome de maná. Era como semente de coentro e tinha sabor de bolos e mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Encherás um homer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado de comer nesse deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse também a Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um homer cheio de maná e põe no dia do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho para ser guardado. Comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um homer é a 10ª parte do efa. Que palavra abençoada, que leitura assim maravilhosa, gente. Porque nós lemos aqui agora, quando Israel foi liberto das mãos dos egípcios, né? Eles saíram, houve a saída de Israel e nós podemos ver como esse povo também era ingrato. E quantas vezes nós somos ingratos com Deus? Eles foram libertos das mãos dos egípcios, saíram do sofrimento, e aí nós vemos aqui na palavra deles, eles falando assim: nossa, antes nós tivéssemos morrido lá, porque lá tinha comida, o Senhor nos trouxe aqui para morrermos. Um pessoal ingrato. Só que o que acontece? Deus, ele nunca fica devendo nada a ninguém. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele também é fiel a nós. E o que Ele fez aqui na leitura? Ele derramou o maná, Ele derramou o pão da vida. E Ele vai derramar a provisão dEle na minha e na sua vida também. Amém? Creia, seja fiel, se dedique a Deus, que Ele vai entregar a provisão, tanto na minha quanto na sua vida. Amém? Que nesse momento eu peço para aqueles que puderem se ajoelhar, nós estaremos orando aos pés da cruz. Amém? Podem se ajoelhar nesse momento. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos agora aos pés da cruz, ó Pai amado. Repreendemos, ó Pai, toda maldição imposta, Pai amado, sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, caia por terra, Deus querido, toda maldição, Pai, sobre os nossos familiares, sobre a nossa família, sobre nossos amigos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós damos essa ordem no mundo espiritual, que caia por terra hoje, Pai. Nós oramos, ó Pai amado, nós cremos no Teu poder, Pai, e nós cremos, Deus querido, que muitos milagres acontecerão, Pai. Então venha com essa libertação sobre a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todas as Suas promessas, Pai, assim como aconteceu na vida de Israel, Deus querido, aconteça também em nossa vida, Pai. E hoje nós oramos para esse rompimento, Pai. Que o Senhor venha reinar sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor seja glorificado, Deus. Pelo nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Deus, meus queridos. Lembrando, amanhã, 5 horas da manhã, nós temos o nosso devocional com a nossa pastora Gabi. 7 horas da noite nós temos essa palavra que nós temos meditado, nós temos derramado aos seus corações. E logo depois, às 7 horas, nós também temos a oração, a leitura do livro de Êxodo e a oração aos pés da cruz. Que os irmãos possam continuar firmes, continuar até o fim, porque Deus ele vai derramar grandes coisas em nossas vidas. Amém? Fiquem com Deus e tchau, tchau.